Eleições. Rádio Rondônia. Entrevista. 11h31 e essa cobertura da Rádio Rondônia das eleições 2020 tem o apoio da Jagsol Energia Solar, Performance Academia Fitness, Comercial Garotinho, Tanaka Pesca, Campo e Náutica, Agropecuária Terra Viva de Alto Alegre, Serraria do Nego, Big Joe Motos, Areal Rolim de Moura e Frutaria Laranjas Rolim. Bom, conforme a ordem, né, do sorteio dos candidatos a prefeito de Alto Alegre dos Parecis, hoje, sexta-feira, e já está aqui na emissora o candidato Júnior Matti, do PSDB. Júnior Matti, candidato, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nelson, bom dia, Pavim, bom dia a toda a equipe da Rádio Rondônia, bom dia também a todos os nossos autoalegrenses que tiraram um tempinho para nos ouvir, pessoal da cidade, das linhas, Flor da Serra, da Vila de São Luís, lá do Bosco, de toda a nossa comunidade, e dizer a todos vocês que é uma satisfação estar aqui falando através dessa rádio, de uma rádio de um alcance brilhante, uma rádio de uma qualidade exuberante, é uma satisfação muito grande atender esse convite. E dizer também que eu estou aqui hoje, Nelson, para atender um compromisso que eu fiz na semana passada com a diretoria da rádio, pois que desde criança eu aprendi que quando se faz um compromisso a gente cumpre. Então aqui estamos para falar para o nosso povo de Alto Alegre. Muito bem, candidato, como, né, eu tenho feito essa semana, a primeira nem é pergunta, a primeira parte, né, da entrevista é para o candidato falar quem é ele. Então vou fazer, na verdade é uma pergunta, quem é Júnior Matti? Bom, Júnior Matti, na verdade, é Éder Júnior Matti, conhecido desde criança em Alto Alegre como Júnior Matti, desde criança, desde 1989, quando mudei, né, com 6 anos de idade com a minha família ali para Alto Alegre. Mas eu sou paranaense e eu digo que sou paranaense só de nascimento, que com poucos dias já estava ali na linha 204 com a minha mãe, com o meu pai, poucos dias mesmo, nem meses, poucos dias de vida já estava ali na linha 204, município de Santa Luzia, onde fiquei inicialmente com os meus pais, minha mãe professora ali desde então. E em 1989, meus pais já tinham propriedade, já íamos para Alto Alegre, mas em 1989, exatamente no dia 1º de maio, nos mudamos para Alto Alegre, minha mãe, meu pai, meu irmão, que na época estava com 2 anos de idade e eu com 6. E desde então, né, cresci ali em Alto Alegre, desde 6 anos de idade, como sempre digo, trabalhando na lavoura com o meu pai, na horta com o meu pai, horta de tomate, verduras, etc., plantio de feijão, plantio de café. Como eu sempre digo, esse ombro aqui sabe quantas caixas de tomate, quantos sacos de feijão e quantos pés de colonhão arrancado foram carregados nesse ombro. Cresci ali em Alto Alegre, saí para estudar, e voltei para Alto Alegre. Nessa minha saída eu me formei em Direito, pós-graduação, estou em fase de conclusão de doutorado e também, né, em razão da graduação de Direito, me tornei advogado, professor na Faculdade Farol, diretor na Faculdade Farol, vice-presidente da nossa subseção da OAB. Graças a Deus, então, conseguimos em afastamento, justamente em razão desse período de campanha, não que gerasse impedimento, né, mas a gente tem que se dedicar, tem que focar, tem que ter objetivos. Então, em resumo, é isso. É o Júnior Matti, né? Pai, esposo, pai de 3 filhos, inclusive um com pouquinhos dias de vida, com 23 dias de vida hoje, o Davi, casado com a Daiane, pai do Matheus com 15, pai do Lucas também com 8. E é isso. Esse é um resumo de quem é o Júnior Matti. Bom, lembrando que o candidato Júnior Matti é do partido PSDB, da coligação Renovar para Transformar, dos partidos PSDB, Patriotas e PL. E nós os 10 primeiros minutos das nossas entrevistas estão sendo transmitidas pelo nosso Instagram, que é Rádio Rondônia, Rolim de Moura. Bom, Júnior Matti, você disse aí da área da educação. E a outra pergunta é: por que ser candidato a prefeito de Alto Alegre dos Parecis? Nelson, existem vários motivos, mas o principal que eu costumo dizer é o seguinte: é a vontade, é o sonho de ver o alto-alegrense voltar a ter orgulho de bater no peito e falar: eu sou alto-alegrense, eu sou de Alto Alegre, porque hoje, infelizmente, nosso povo está entristecido, nosso povo está desanimado. Alto Alegre, nos últimos anos, teve uma perca de mais ou menos 3 mil habitantes, que foram embora por N razões, por falta de condição de trabalho, por falta de saúde, por falta de estradas, por falta de tudo, na verdade. Então, nos últimos 5, 6 anos aí, foi uma redução de aproximadamente 3 mil habitantes. A gente fala, mas 3 mil habitantes para Porto Velho, para São Paulo não é nada, não faz nem cócega, mas para Alto Alegre é 20% da população que foi embora num curto período. E por que disso? Porque o povo não tem emprego, o povo não tem condições de vida digna, não tem renda.
não consegue sobreviver de uma forma que gostaria de sobreviver, de uma forma digna. E com esse meu retorno para Alto Alegre, com essa volta para morar em Alto Alegre, eu comecei a observar que a cidade está suja, que a cidade está envelhecida, que o povo está entristecido, diferentemente lá de 1989, quando ainda era distrito, né? Na verdade, Alto Alegre, antes de ser chamado de Alto Alegre, era a mera comunidade da linha P70, então que se falavam. E depois, né, distrito de Alto Alegre, distrito de Alta Floresta, e depois município de Alto Alegre. Então, por ver essa cidade suja, essa cidade abandonada, o povo triste, e sem aquele orgulho de bater no peito e falar eu sou alto-alegrense, é que atendia a convites e nunca fui filiado em partido nenhum. Pela primeira vez, meu título é desde os 16 anos de Alto Alegre dos Parecis, nunca tirei meu título, transferi meu título de Alto Alegre, e desde os meus 16 anos de idade votando, cumprindo com o meu direito, mas nunca fui filiado em partido. Esse ano, após ouvir, obviamente, minha família, aceitei o convite para se filiar no partido PSDB, e depois, que lá por volta de junho, que chegou o convite para ser pré-candidato a prefeito, também novamente após ouvir minha família, que eu acho que é a base de tudo, decidi ser prefeito justamente para tentar melhorar Alto Alegre em todos os aspectos, para ver o nosso povo sorrindo de novo, para ver o nosso povo animado com a nossa cidade e não chorando, não sofrendo porque a cidade vem se enfraquecendo, a cidade vem se destruturando. Então, vou resumir todos os nossos objetivos em o maior sonho, a maior razão de ser candidato, de colocar o nome à disposição do povo e pedir para o povo que dia 15 de novembro vote Júnior Mate, vote nosso Vanderlei, nosso grande amigo Vanderlei, que é o nosso candidato a vice-prefeito, conhecido como Vanderlei do Idaron, vote 45, é porque é a vontade de ver o povo de Alto Alegre com orgulho de ser alto-alegrense novamente. Candidato, dia 15 de novembro é o dia, né, da população, do povo, do brasileiro ir às urnas, é o dia das eleições. Caso você seja eleito dia 15 de novembro, assume dia 1º de janeiro. O que fazer no primeiro dia de governo? Qual que é o ponto que você acha principal que você deve começar a trabalhar já no primeiro dia de governo em Alto Alegre? Alto Alegre, até pelo que eu já disse, precisa de uma melhoria em todos os aspectos, literalmente. Mas eu penso que, de cara, dia 1º de janeiro, dia 1º feriado, né, mas no primeiro dia de trabalho, primeiro dia de mandato, Alto Alegre precisa urgentemente melhorar o seu cartão postal. Até poucos dias atrás, até hoje, muitas pessoas falavam, moradores de Alto Alegre, quando ia receber um parente, um amigo de outra cidade, um amigo daqui de Rolim de Moura que vai me visitar em Alto Alegre, por exemplo, chega lá e pergunta para muitos munícipes, muitos alto-alegrenses, dá um ponto de referência da chegada da cidade. O ponto de referência é, olha, a hora que você bater no primeiro buraco é que você chegou em Alto Alegre. Então, o principal ponto, ou o primeiro ponto a ser melhorado em questão de dia, não é nem dias, de horas, é o cartão postal. É melhorar a aparência da cidade, que hoje está suja, está abandonada, é lixo jogado pelas calçadas, é lixo jogado pelas ruas, é uma má coleta desse lixo, não tem uma árvore bem zelada, não tem um meio fio. Gente, não estou pedindo para passar uma tinta de qualidade, falar marcas aqui, mas de uma qualidade cara, mas passar uma cal no meio fio, fazer uma faixa de pedestre, fazer uma sinalização para o povo. Não, Alto Alegre não tem sequer uma faixa de pedestre, não tem uma sinalização para o nosso povo atravessar uma rua. Então, de cara, tem que fazer um mutirão urgente para melhorar a aparência de nossa cidade. Porque hoje, Nelson, muitas pessoas que inclusive são de outras cidades vão para Alto Alegre, porque tem fazendas, tem propriedades lá, atravessam a cidade todinha e veem o quê? Uma cidade suja, uma cidade envelhecida, uma cidade feia, uma cidade abandonada, e sequer param no comércio local, no mercado, na loja, no açougue, na padaria, na pastelaria para fazer um lanche, para fazer uma refeição. Por quê? Porque vem tudo sujo, tudo abandonado, então preferem seguir direto para o seu destino, fazendo suas compras, fazendo seus investimentos em outras cidades e não em Alto Alegre. É claro que eu vejo isso de imediato, é o que tem que fazer de imediato, mas muitas outras coisas que a gente vai falando durante a entrevista tem que ser feito também. Ok, são 11h39. Nós estamos recebendo aqui no programa o candidato a prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Júnior Mate, do PSDB, encerrando essa semana de entrevista com os candidatos a prefeito de Alto Alegre dos Parecis. Segunda-feira a gente retoma as entrevistas e nós já vamos receber aqui os candidatos a prefeito de Parecis. Na segunda-feira, Lutero Paraíso do DEM já confirmou. Na terça-feira, a Gessilene Faustino do PDT. E na quarta-feira, Marcondes de Carvalho, do PSB. Aí são 3 candidatos de Parecis e depois a gente vai passar para os candidatos de Novo Horizonte. Então, na quinta-feira, o Cleiton Xeregato, do MDB. E na sexta-feira, encerrando a semana, o candidato Kleber Firmino, do PSD. E nas outras semanas, vamos receber mais candidatos às prefeituras
dos municípios da Zona da Mata e, claro, o pessoal está perguntando Rolim de Moura, claro que nós vamos receber aqui os candidatos a prefeito também de Rolim de Moura. Candidato Júnior Mate, vamos agora entrar no seu plano de governo, falar sobre saúde, educação, agricultura e segurança pública. Para começar, seu plano de governo, o que você contempla para a área da educação de Alto Alegre dos Parecis? Bom, da educação, Nelson, e todos os nossos ouvintes, é óbvio que eu quero até mandar um abraço, inclusive, para todos os servidores da educação de Alto Alegre. Por quê? Porque é uma equipe, eu como professor, minha esposa professora, minha mãe professora, e nós vivendo em tempo de pandemia, nós vivendo em tempo de dificuldade, inclusive para transmissão do ensino, transmissão do aprendizado. Então, eu digo que os professores são verdadeiros guerreiros, são verdadeiros batalhadores, lutadores. Então, primeiro um abraço para todos os professores, toda a equipe que trabalha com educação em Alto Alegre, mas é evidente que em Alto Alegre precisa receber, a educação precisa receber uma melhor estrutura. Os nossos professores são guerreiros, são batalhadores, são extremamente capazes. Nosso pensamento, em resumo, quanto à educação é oferecer capacitação para todas as pessoas da educação, poderem trabalhar de uma forma mais digna, poder trabalhar de uma forma mais atual com seus alunos. Então é um ponto, capacitação para os nossos servidores. Segundo ponto, eu digo condições de trabalho, melhoria salarial. Esses dois pontos, melhoria salarial, e não é com uma velha gratificaçãozinha, que eu costumo dizer que a gratificaçãozinha é um mero tapa na cara, porque você concede uma gratificação, vem outro prefeito e tira, e enfim, tem várias situações. Tem que ter melhoria salarial, daquela melhoria que incorpora o salário base do professor, porque quando ele vai se aposentar, ele receba aquele salário integral. Então precisa ter essa melhoria, não só para a educação, mas todos os servidores públicos, né? Diminuir a folha com quantidade de portariados desnecessários para poder valorizar o concursado. E condições de trabalho também engloba o que, na meu ver? Não adianta o professor ter bastante professor, o professor ter uma lotação em sala de aula com baixa carga horária, não adianta o professor ter um salário digno, mas não ter condições de trabalho. O que adianta o professor chegar em sala de aula e não ter um giz, não ter uma lousa, não ter um material pedagógico condizente com o seu conhecimento, com a sua capacidade, com a sua vontade de ensinar o aluno? Então, muitas vezes, os professores, eu vejo professores fazendo o quê? Fazendo quadros em sala de aula, lousa, comprando giz, comprando livros, pintando as salas de aula para ter um ambiente melhor para os seus alunos. Então, o foco, claro, dentro de outras várias situações que nós planejamos para a educação, a gente resume principalmente em capacitação, melhoria salarial e melhoria das condições de trabalho, o que inclui também melhoria na condição de transporte dos professores para as escolas afastadas do centro da cidade e, claro, aquela condição de sala de aula, porque muitos pais brigam com professores, reclamam com direção de escola por aquilo que não é culpa do professor, porque o professor não é culpa da direção. Por quê? Porque eles estão ali tentando transmitir o conhecimento, se dedicando, se esforçando, se desgastando. Agora, nessa época de pandemia, mesmo professores montaram do seu bolso verdadeiros estúdios em suas casas para conseguir transmitir o ensino. E aí não recebe a devida valorização, seja com salário, seja com condição de trabalho. Então, pessoal da educação, principalmente condições de trabalho, melhoria salarial e capacitação para aqueles que assim se sentirem à vontade, obviamente, porque eu sei que nossos servidores da educação, assim como das outras secretarias, já são extremamente competentes também. Candidato, e com relação à saúde, no seu plano de governo, o que você escreveu lá, o que é bom para a saúde de Alto Alegre dos Parecis? Para começo de conversa com saúde, nós temos que deixar de ser humilde, nós temos que ser agressivos. Como eu já disse, o alto-alegrense tem que ter vontade e gosto de bater no peito e dizer que é alto-alegrense. E na saúde não tem que ser diferente, nós temos que bater no peito e dizer que temos uma boa saúde. Mas para que isso seja dito, tem que ocorrer de verdade. Nós temos que deixar de ser humilde no sentido de se satisfazer com um mero HPP, com um mero hospital de pequeno porte. Nós precisamos estrutura hospitalar condizente com a nossa necessidade, condizente com a necessidade do nosso município. E aí, colocar equipamentos de saúde, ultrassonografia, aparelho de raio-x, porque só é possível ter toda essa estrutura sendo hospital e não sendo hospital de pequeno porte. A própria legislação veda algumas situações. Então, precisamos ter essa ampliação da estrutura e o que exigirá também uma ampliação do quadro de pessoal, através de fisioterapeutas, mais médicos, mais enfermeiros, técnicos, enfim, todos os profissionais que trabalham dentro da saúde, que, inclusive, também um abraço para todos eles, que eu costumo dizer que saúde e segurança são o carro-chefe nesse tempo de pandemia, são os que mais sofreram. Mas precisamos ter essa estrutura hospitalar melhorada. Hoje, tem gente que sai por aí dizendo: Alto Alegre está com uma farmácia abarrotada de medicamento. Desculpa a expressão, mas
o nariz de quem fala isso. Por quê? Porque agora, salvo engano, sábado ou domingo mesmo, deu maior furdunço na cidade porque um cidadão lá foi picado por cobra. Ok, foi picado por cobra. Em pleno ano 2020, ser picado por cobra é raro, mas o atendimento já é mais simples do que 40, 50 anos atrás, quando estavam desbravando Rondônia. O tratamento é rápido, o tratamento é simples. Ou seja, o paciente foi para o hospital, chegou lá, não tinha médico. Primeiro ponto. Segundo, não tinha soro antiofíbico. Num hospital, não ter um soro, que é o principal medicamento para aplicar numa pessoa que é picada por uma cobra, isso é uma vergonha. Então dizer que tem farmácia abarrotada de medicamento, não. E aí o cidadão fica revoltado, o cidadão fica bravo. E com razão. Mas aí eu pergunto, é culpa do servidor lá da saúde? Não é. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o vigilante, todos eles sofrem. Ouvem xingamentos, ouvem ofensas, mas aí eu pergunto, é culpa do atendente, do servidor? Não é culpa do servidor, porque eles estão ali para atender o que disponibilizam para ele. Agora, se a equipe gestora não disponibiliza condições de trabalho, é a mesma coisa que eu falei da educação. O que adianta ter lá a pessoa, mesmo que tivesse o médico, mas não tem o medicamento inicial? Então, o que fizeram com o cidadão? Aplicaram um analgésico e mandaram para Rolim de Moura. Tá, ok, mas e esse trajeto de Alto Alegre aqui para Rolim de Moura? O cidadão pode perder a vida? E aí, é uma vida que se foi por causa de um medicamentozinho, talvez que poderia salvá-lo. Então precisa também dessa melhoria no reconhecimento, na valorização, também exemplo da educação dos nossos servidores, mas principalmente uma melhoria na questão estrutural. Não adianta os nossos servidores estarem lá para serem guerreiros, para trabalharem, mas não terem condições de trabalho. Então precisa disponibilizar sim medicamentos, equipamentos, ou seja, aquilo que os nossos servidores precisam para atender o povo. É culpa do cidadão? É culpa da família do cidadão que ficou chateado também, que o paciente não recebeu o atendimento que precisava? Não, não é culpa dele. Por quê? Porque é igual outra vez que eu vi uma senhora também brigando com os servidores do hospital porque a filha não tinha o medicamento, ela não tinha 20 e poucos reais para comprar um medicamento e não tinha esse medicamento no hospital. Eu pergunto, é culpa da senhora? Não é. É culpa dos servidores? Não é. Mas qualquer pessoa que vê um filho passando mal, um filho doente, perde o controle. Por um filho a gente faz tudo, pela família a gente faz tudo. Descontou nos servidores. Mas eu pergunto novamente, é culpa deles? Não. É culpa de uma má gestão, uma gestão irresponsável, que não se preocupa em dar para o povo a condição necessária que ele precisa. Então precisamos melhorar nossa saúde com estrutura e também com mais profissionais. Fisioterapeuta, fonoaudiologia, nós queremos colocar um centro de reabilitação em todas as áreas. Fisioterapia é o nosso sonho, é o nosso objetivo. Queremos fazer a nossa saúde de Alto Alegre ter de fato saúde, porque hoje é doente e eu tenho ouvido isso em todos os cantos que eu tenho andado em Alto Alegre. Faltam 12 minutos para o meio-dia, estamos recebendo aqui o candidato Júnior Mate, do PSDB, candidato a prefeito do município de Alto Alegre dos Parecis. Semana que vem começa com Parecis e a gente termina a semana com Novo Horizonte. Candidato, vamos falar agora de agricultura. Nessa área, o seu plano de governo, o que contempla, o que você pode falar? A agricultura, Nelson, Alto Alegre é o carro-chefe. Hoje nós temos 70% da população, como eu sempre digo, na zona rural. Mais de 95% da nossa área é zona rural. A economia de Alto Alegre gira em torno da zona rural. E como é que está o nosso agricultor? Surrado, esquecido, abandonado. Isso não é uma exclusividade de gestão atual. Não estou querendo falar, não estou aqui para criticar gestor A ou B. Isso é uma situação que vem há anos, há década, mais de década, o nosso produtor rural abandonado. É complicado, é difícil, eu tenho dito até por onde eu tenho andado, que é difícil eu chegar e falar assim, queremos valorizar a agricultura porque nós vamos fazer isso. Mas é difícil eu falar isso porque o povo está desacreditado, porque políticos no passado chegaram e falaram para o produtor rural, porque a agricultura será a menina dos meus olhos. Vou dar toda a atenção para a agricultura. Mas beleza, e aí, qual que foi a atenção para a agricultura? 3 anos e meio sem estrada, 3 anos e meio sem carreador, sem ponte, sem bueiro, sem tanque, sem hora máquinica, sem nada. Não todos, obviamente. Um ou outro, né? Um ou outro que, vamos dizer assim, tem um carneirinho, etc., tem um benefício, acaba auxilia daqui, auxilia dali, acaba recebendo atendimento. Mas a grande maioria do nosso agricultor está surrado, está abandonado. Como eu cheguei lá perto do Flor da Serra mesmo, um proprietário que deixou de tirar 40 sacas de café. Senhores, 40 sacas de café. É muito saco de café. E deixou de tirar por quê? Porque não tinha um bueiro. Para tirar um bueiro que se corrigia com 4, 5 manilhas e uma retroescavadeira. Se corrigia em 2, 3 horas de serviço fazia. E 14 famílias passariam a ter acesso naquele local e conseguir tirar a sua produção, escoar a sua produção. Então, na agricultura, nós queremos fazer o que não tem acontecido ultimamente, onde o gestor, com o apoio de 7 vereadores, inclusive 2 vereadores que são candidatos
candidatos a prefeito hoje, inclusive, com apoio de 7 vereadores, e repito, 2 que hoje são candidatos a prefeito e vice, tiraram todo o maquinário da agricultura e cederam e transferiram para a Secretaria de Obras. Fizeram o quê? Acabaram com a vida do agricultor. Jogaram tudo para a Secretaria de Obras. E quem atende o Porteira Dentro, que o Porteira Dentro, inclusive, é lei, tem que ser cumprido, tem que ser posto em prática. Quem atende o Porteira Dentro é a Secretaria de Agricultura. Então, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos ter a Secretaria de Agricultura, não é obras agora que a gente está falando, mas também a Secretaria de Obras estruturada para quê? Para que a gente consiga fazer um plano. E o seu Vanderlei, nosso candidato a vice-prefeito, 20 anos só de Alto Alegre no Idaron, mais de 30 anos de experiência nesta área, vai ser um cidadão muito importante para executar este plano de governo, porque é conhecedor muito forte tanto da agricultura quanto da pecuária. E nós queremos então o quê? Ter as duas secretarias estruturadas para quê? Que a Secretaria de Obras passe pelas estradas, que a Secretaria de Obras faça as estradas e junto esteja a Secretaria de Agricultura fazendo o quê? O Porteira Dentro, para um lado e para outro. O que esse morador precisa? O que aquele morador precisa? Vamos fazer a estrada, vamos fazer o carreador, vamos fazer o tanque de peixe, vamos fazer o reservatório de água, vamos fazer o bueiro, vamos fazer a ponte, vamos fazer o que é preciso. Isso não é promessa, isso é sonho. Isso é sonho, nós vamos realizar esse sonho com apoio. Então, como que começa isso? Com apoio do povo. Como que começa isso? Devolvendo o maquinário que é da agricultura para a agricultura, para que o nosso agricultor seja protegido, para que o nosso agricultor receba o atendimento necessário. Enfim, é por aí. E aí, inclusive, nós queremos fazer uma programação, né? Nosso plano de governo é o quê? Nós vamos divulgar. Olha, o maquinário da prefeitura vai estar, por exemplo, lá na linha P30, de tal período. A partir de tal dia, o maquinário da prefeitura estará lá na P30. E o nosso povo, através de um canal de ouvidoria, inclusive, já que o acesso de internet, o WhatsApp hoje é muito fácil, o nosso povo lá do sítio mesmo pode mandar uma mensagem e falar, eu preciso de um bueiro, eu preciso de um carreador, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quando o nosso maquinário, nosso que eu digo, né, do povo, for para aquela localidade, só vai sair dali enquanto terminar, enquanto atender todos os moradores, porque não tem que escolher morador A ou morador B, ou esse produz, esse não produz, esse produz mais ou produz menos. Tem que atender a todos. Prefeito é prefeito de todos. E nós vamos fazer isso pelo nosso agricultor, porque se a agricultura vai bem, a economia de Alto Alegre vai bem. A economia de Alto Alegre indo bem, o comércio cresce, mais vagas de emprego surgem, mais empresas surgem, mais indústrias surgem, e Alto Alegre vai só crescendo, e o nosso povo vai conseguir voltar a ter orgulho de bater no peito e dizer, eu sou alto-alegrense. Então vamos sim melhorar nossa agricultura. Ok, faltam 7 minutos para o meio-dia, candidato. E você falou sobre a questão da saúde, da segurança pública, que são pontos importantes nesse momento de pandemia. No seu programa de governo, contempla também segurança pública? Com certeza. Nós precisamos... Hoje, Nelson, é até vergonhoso. Eu tenho até medo de falar isso numa rádio e ter pessoas de má índole ouvindo, mas infelizmente os nossos policiais militares em Alto Alegre são verdadeiros guerreiros. Porque hoje, quando ocorre um ilícito, um crime lá em Alto Alegre, 2 policiais que estão de plantão precisam sair com a sua viatura para em Santa Luzia, na delegacia, registrar uma ocorrência. Como que fica Alto Alegre? Abandonado, desassistido. Se ocorrer um arrastão, infelizmente Alto Alegre vai estar desassistido. E mesma coisa eu pergunto, é culpa desses policiais? Não, porque eles fazem inclusive além do que tem forças, porque eles já saem de casa com a incerteza de que se voltarão vivos para dentro de sua casa, para junto de sua família. Então nós queremos e nós vamos brigar com isso, e nós vamos expor quem ajudar e vamos expor quem não ajudar também. Nós vamos cobrar ampliação do quadro de policiais militares e um sonho, como advogado, inclusive, né, já tive projeto, atuo já há alguns anos com alguns policiais civis, na ideia o quê? De levar, se não uma delegacia, pelo menos um posto avançado da Delegacia de Polícia Civil para dentro de Alto Alegre, para fazer o básico, pelo menos o registro de uma ocorrência, a emissão de uma carteira de identidade. É uma vergonha, uma cidade igual a nossa, não ter isso, o governo não disponibilizar isso. Então vamos cobrar ampliação do quadro de policiais militares, vamos cobrar uma melhor estrutura, porque não é do município, é do Estado, mas vamos cobrar do Estado para que dê uma melhor estrutura para a Polícia Militar e também, pelo menos, uma estrutura inicial, mais simples, mas também uma estrutura da Polícia Civil dentro da nossa cidade. Candidato, a gente já falou, você já falou, né, um pouco aí do seu plano de governo. A gente quer que você fale também qual a pessoa que você escolheu para ser sua vice. Seu vice é o seu Vanderlei. O seu Vanderlei é um cidadão que, eu vou dizer assim, que eu conheço o seu Vanderlei há 20 anos. Ele tem 20 anos de Idaron em Alto Alegre. Fui professor do filho dele, sou amigo dele, sou admirador do seu Vanderlei há pelo menos 20 anos, que é o tempo que eu o conheço. Mas eu já é uma pessoa justa,
uma pessoa correta e que ninguém tem uma vírgula para falar. Falar de mim é difícil, mas ninguém tem uma vírgula para falar de errado de mim. Eu tenho uma conduta certa perante a sociedade, mas o seu Vanderlei é aquele cidadão que eu já encontrei pessoas que falam que conhecem o Vanderlei há 40 anos e não tem uma vírgula para falar da conduta do homem. O homem é um homem de respeito, uma pessoa correta perante a sociedade, uma pessoa calma, uma pessoa paciente e muito inteligente e muito conhecedor da área rural. Conhece cada palmo do nosso município, conhece todas as nossas estradas e conhece todas as nossas pessoas. Eu tenho orgulho, Nelson, de chegar nas linhas e o seu Vanderlei olhar para o senhor e falar assim: o senhor fulano de tal, saber o nome completo de todos os cidadãos, justamente em razão do trabalho que ele exerce. É um cara íntegro, um cara correto, um amigo que nós temos. Eu tenho certeza que vai ser um vice-prefeito atuante e digo mais, com gabinete dentro da prefeitura, não vai ser um vice-prefeito de fantoche, vai ser um vice-prefeito atuante com o gabinete da prefeitura para que possa me ajudar, para que nós possamos um ajudar o outro, fazer uma ótima gestão para Alto Alegre. O povo conhece o Vanderlei, o povo conhece a mim, sabe que nós somos aguerridos e principalmente não temos qualquer vontade ou principalmente necessidade de fazer coisa errada. Nós só queremos fazer o correto para o nosso povo. Candidato Júnior Mate, você disse que é difícil falar de você, mas aqui não tem como escapar aqui. Em 1 minuto, faça pra gente uma autocrítica. Uma autocrítica é que talvez a minha maior crítica é justamente que eu sou autocrítico. Eu tenho uma autocrítica muito forte, eu me critico muito e eu me cobro muito. Então o povo de Alto Alegre pode ter certeza que quando nós colocarmos qualquer serviço à disposição do povo, vamos fazer uma linha com a Secretaria de Obras, fazer uma determinada estrada, só vai sair de lá quando terminar. Por quê? Porque se não terminar aquela obra, eu mesmo vou me criticar por isso. Eu me cobro muito. Essa é a minha o meu principal defeito, vamos assim dizer, porque eu me cobro muito. E também, por me cobrar muito, eu gosto de resultados. Eu quero resultados, eu quero números, eu quero dados, eu quero ver as coisas acontecendo. Então é por isso que eu vou cobrar a mim, vou cobrar ao vice-prefeito, seu Vanderlei, se nós formos eleitos, vou cobrar aos vereadores eleitos e vamos cobrar deputado, não importa se estadual, federal, senador, governador. Vários que estão nos apoiando, inclusive, ou não, vamos cobrar, porque daqui 2 anos é eles que querem voto em Alto Alegre e nós vamos cobrar lá. Então a maior crítica que eu faço é que eu chego a até ter ansiedade, né, tomando meu remedinho controlado de ansiedade lá. Por quê? Porque eu me critico, eu me cobro muito, só que eu quero usar isso a favor de levar melhorias para o nosso povo. E agora, candidato, em 1 minuto, as suas considerações finais. Em considerações finais, Nelson, eu quero dizer o seguinte, é que esse grupo que se juntou, PSDB, Patriotas e PL, se juntou Por que se juntaram esses 3 partidos? Eu conversei com todos os partidos de Alto Alegre, conversei com todos os partidos para que pudéssemos talvez chegar até um único candidato. E nós chegamos a unir só esses 3, entre aspas, só, né? Porque é a maior coligação que tem na cidade. Mas por que esses 3 partidos se uniram? Porque as pessoas que representam esses partidos não exigiram nada, não pediram secretaria, não pediram portaria, não pediram benefício nenhum. Porque hoje nós não temos nenhum secretaria, não temos nenhum portariado a ser nomeado. Não fizemos promessa para ninguém. A nossa campanha é limpa, nossa campanha não tem sujeira, não tem promessa. Ou a gente ganha com honestidade ou a gente perde com honestidade. Mas a gente vai trabalhar justo, vai trabalhar correto, porque o povo está cansado de levar paulada, está cansado de ver esquemas, inclusive antes da eleição. Então, se o povo quer aquilo que nós estamos tanto propagando em Alto Alegre, que é renovar a administração pública e transformar a nossa cidade em algo melhor, não se esqueçam, dia 15 de novembro, vote 45, Júnior Mate prefeito e Vanderlei vice, e na nossa nominata de vereadores, que também são pessoas de honra, pessoas de boa conduta perante a sociedade. E muito obrigado, Nelson, Rádio Rondônia e todos os nossos ouvintes por nos ter dado essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito bem, e com o candidato Júnior Mate, do PSDB, a gente encerra a semana de entrevistas com os candidatos a prefeito de Alto Alegre dos Parecis. Como eu disse, a semana que vem, segunda...